O Grande Prêmio da Áustria trouxe algumas surpresas importantes para quase todas as equipes, e para aquelas em que nem tudo deu certo, as coisas deram muito errado. Aqui está tudo que aprendemos no Red Bull Ring. Yuki Tsunoda nunca pareceu tão abalado quanto nesse GP da Áustria. Ele admitiu a culpa na batida com Franco Colapinto, não entendeu por que estava tão lento e parecia completamente perdido depois de fazer sua pior corrida pela Red Bull. Ter se classificado em 18º pareceu pior do que realmente foi, já que ele ficou apenas 260 milésimos atrás de Max Verstappen no Q1, mas sua pouquíssima competitividade na corrida foi alarmante. Tsunoda foi o 16º, 2 voltas atrás, e mesmo que tenha sido pelo tempo perdido no incidente com Colapinto e pela necessidade de trocar a asa dianteira, os pneus sofreram uma degradação terrível. Ele disse que os pneus pareciam que estavam derretendo e descreveu a diferença entre o nível em que está e o que precisa alcançar como enorme. Tsunoda já está 4 corridas sem pontuar e parece longe de conseguir mudar isso, principalmente quando tudo dá tão errado quanto deu na Áustria. Isso significa que quando Verstappen é eliminado, como aconteceu quando Antonelli bateu nele na primeira volta, as esperanças da equipe viram pó. Foi a primeira corrida que a Red Bull não marcou nenhum ponto desde o começo de 2022. As temperaturas altíssimas no domingo já não seriam boas notícias para uma Mercedes sensível ao calor. Mas só isso não explica por que George Russell terminou mais de 1 minuto atrás da McLaren. Ele se tornou a única esperança da Mercedes quando Antonelli cometeu o maior erro dessa sua temporada de estreia ao travar os freios traseiros na curva 3 e acertar Verstappen logo na primeira volta. Russell fez uma corrida discreta e chegou em quinto, que acabou sendo pior do que ele imaginava. As temperaturas altas tiveram parte da culpa, já que trouxeram de volta o problema crônico de superaquecimento dos pneus. Russell disse que a Mercedes tem ideias para resolver isso, mas que não está avançando muito. Por isso, ele espera que o resto da temporada seja complicado. Mas a temperatura alta não foi o único problema da Mercedes. O asfalto áspero e abrasivo também não ajudou, mas a causa mais provável foi revelada pelo chefe da equipe, Toto Wolff. Ele disse que a Mercedes adotou um acerto radical que tinha funcionado bem em Montreal e parecia bom no começo do fim de semana, quando a temperatura estava mais baixa. Mas, como disse Wolff, essa escolha acabou sendo um tiro no pé. A temperatura subiu e fez a Mercedes perder um pódio que parecia possível e junto lá se foi o segundo lugar no campeonato de construtores. É tentador olhar para a melhor classificação da Ferrari no ano e para o seu segundo maior número de pontos da temporada como prova de que o novo assoalho colocou a equipe como a segunda força. Afinal, Charles Leclerc terminou mais de 40 segundos à frente do primeiro carro, que não era a Ferrari. Mas os problemas de acerto da Mercedes e o fim de semana desastroso de Verstappen dificultam um julgamento claro dessa situação. É inegável que a Ferrari trabalhou muito bem durante todo o fim de semana e conseguiu extrair o potencial do carro do jeito que o chefe Fred Vasseur vem pedindo há meses. Só que mesmo que o novo assoalho tenha funcionado como se esperava, esse potencial ainda está longe de ameaçar a McLaren. Leclerc, mais uma vez, foi prejudicado por ter que reduzir e economizar combustível durante toda a corrida, pelos mesmos motivos que ele teve em Barcelona e Montreal. Existe a esperança de que quando a próxima parte do pacote de atualização chegar, ainda antes das férias de agosto, a Ferrari consiga fazer ganhos significativos. Por enquanto, o que houve foi um pequeno progresso combinado com uma execução mais sólida. Considerando os comentários azedos que o chefe da Alpine, Flávio Briatore, soltou nos comunicados oficiais durante o fim de semana, pode-se imaginar o que ele disse a portas fechadas. Briatore não tem poupado críticas ao fraco desempenho da Alpine. Pierre Gasly foi além do esperado ao chegar ao Q3, mas caiu muito no domingo, com danos no assoalho que deixaram o carro impossível de guiar. Enquanto isso, seu companheiro Franco Colapinto teve mais uma corrida para esquecer. Rodou depois de ser atingido por Tsunoda, teve a asa dianteira danificada e ainda levou uma punição por jogar o líder do campeonato, Oscar Piastri, para fora da pista enquanto estava tomando volta. Mesmo se a corrida tivesse sido tranquila, nenhum dos dois marcaria pontos.
Briatore disse que os domingos têm sido uma história completamente diferente para uma equipe que até é capaz de colocar um carro no Q3 quase todo fim de semana. Como Gasly revelou que não há atualizações no horizonte, vai ser uma luta enorme. Lando Norris e Oscar Piastri já tinham corrido um contra o outro antes, mas nunca por uma vitória por tanto tempo e de forma tão intensa quanto na Áustria. E fazendo isso, eles estabeleceram um limite claro do que a McLaren vai aceitar. Todo o papo sobre a boa cultura e entendimento do que é permitido fica meio abstrato até acontecer um momento de tensão que submeta tudo isso a teste. O toque de Norris em Piastri no Canadá não teve esse efeito, porque foi claramente culpa de Norris. Mas o limite ficou bem definido na Áustria, depois que Piastri quase acertou Norris ao tentar uma ultrapassagem hiperotimista na curva 4. O chefe da equipe, André Stella, considerou a manobra arriscada demais e Piastri foi avisado para não repetir, porque ele travou os freios e perdeu o controle. Isso dá uma ideia clara do que esperar dos dois, porque se essa foi a primeira vez que brigaram roda a roda por uma vitória, com certeza não vai ser a última. 2025 tem sido um ano incrivelmente difícil para Liam Lawson. Demitido depois de apenas 2 corridas pela Red Bull e amplamente superado por Isaac Hadjar quando voltou para a Racing Bulls, ficou muito fácil achar que Lawson estava acabado para a Fórmula 1. Ele até marcou 4 pontos e ajudou a equipe em Mônaco, mas foi no fim de semana em que Hadjar conquistou uma 6ª posição ainda mais impressionante. Na Áustria, Lawson fez sua melhor corrida na Fórmula 1, largando e chegando em 6º numa estratégia de parada única, e Hadjar não marcou pontos. Mesmo considerando que o carro de Hadjar teve o assoalho danificado, Lawson foi claramente o piloto mais rápido da Racing Bulls nesse fim de semana. Esse 6º lugar significou muito para Lawson, que tinha consciência da falta de um resultado que chamasse atenção. Ele tem parecido confuso e frustrado em vários fins de semana, mas estava quase eufórico no domingo, porque enfim conseguiu o resultado que há tempos sentia que podia obter. Um único fim de semana não vai garantir o futuro dele, mas pode ser a base para provar que suas chances na Fórmula 1 ainda não acabaram. Gabriel Bortoleto marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1 na Áustria e finalmente conseguiu um resultado forte para marcar sua primeira temporada. O atual campeão da Fórmula 2 vinha chamando atenção principalmente nos qualifies, onde tem um grande parâmetro de comparação com Nico Hülkenberg. Mas por vários motivos, as coisas não estavam dando certo nos domingos. Agora deu. Bortoleto fez uma corrida madura e segura e chegou em 8º, e poderia ter sido ainda melhor se não fosse uma bandeira azul durante uma disputa nas últimas voltas com seu mentor Fernando Alonso, mas mesmo assim foi um ótimo resultado. Alonso disse que Bortoleto tem sido excepcional em 2025 e que ficar sem pontos até aqui talvez não fosse justo na cabeça do Gabriel, mas essa injustiça foi corrigida. Além do 8º lugar de Bortoleto, Hülkenberg chegou em 9º e deu a Sauber o primeiro fim de semana com os 2 carros nos pontos desde o fim de 2023. A equipe, que pertence à Audi, está ganhando força e pode brigar pelo 6º lugar ou até pelo 5º no campeonato. Esteban Ocon disse que mais um ponto solitário para a Haas, depois de largar em 17º e fazer uma corrida muito boa, foi como não receber um pagamento justo pelo esforço. A esperança dele é que isso faça diferença no fim do ano, mas já está fazendo diferença agora, porque a Haas é a 7ª no campeonato. O problema é que essas equipes estão claramente mais rápidas do que a Haas, e a Racing Bulls abriu 7 pontos de vantagem na Áustria. Tanto Ocon quanto Ollie Burman já falaram da necessidade de melhorias para conseguir brigar por mais do que apenas migalhas. O carro não recebeu atualizações, ao contrário de seus rivais, e é mais fraco nos qualifies do que nas corridas, algo que Ocon disse ser causado pela deficiência de velocidade nas retas quando os outros carros ativam DRS. Isso foi ainda mais grave no Red Bull Ring, um circuito curto com 3 zonas de DRS. Bierman disse que esse pacote de atualizações está quase chegando. Ele é urgente, porque tudo que a Haas está conseguindo é se manter viva no pelotão do meio. A Williams passou das disputas com a Ferrari por pontos importantes para uma crise de confiabilidade que ameaça jogar fora todo o avanço que conseguiu.
Danos no assoalho e problemas nos freios relegaram Carlos Sainz a 19º no grid, mas ele nem iniciou a corrida. Quando se preparava para a largada do pit lane, o carro simplesmente pegou fogo. Seu companheiro, Alex Albon, chegou a subir para sétimo no caos da primeira volta, mas logo teve que abandonar. Foi sua terceira desistência consecutiva. Albon suspeita que foi algo parecido com o problema de refrigeração do motor que causou seu abandono em Montreal. A equipe vai investigar, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão. Isso preocupa, já que faltam poucos dias para o Grande Prêmio da Inglaterra, onde a Williams espera ter bom ritmo. Neste momento, o risco é ficar ainda mais corridas sem pontuar, justamente quando os rivais do pelotão do meio estão começando a descontar a vantagem que a Williams tinha no campeonato de construtores.